professor Charley Luz, hoje doutorando do programa de pós-graduação em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, com tema Escrita da Experiência do Usuário, X-Writing e Arquivologia. É profissional com uma ampla gama de experiência na área de organização da informação, desempenha um papel fundamental como coordenador do curso de Gestão Arquivística da Informação e Dados da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo. Charley tem uma larga experiência profissional na área de consultoria, na área de arquivologia, biblioteconomia. É professor e orientador, ele compartilha o seu conhecimento ministrando disciplinas de arquitetura da informação nos cursos de pós-graduação em gestão da informação digital, de descrição arquivística e gestão de documentos digitais no curso de pós-graduação em gestão arquivística da FESP, desempenhando um papel essencial na formação e orientação de futuros profissionais da área. Som. Bom dia. Bem, pessoal? Então, bom dia, pessoal. Obrigado. O professor Santarém, né? Na verdade, ele tem 4 nomes, né? José Eduardo Santarém II. Eu chamo ele de Santarém, não sei se pode, mas eu leio bastante já e eu sempre digo, olha, leia o Santarém, tá? Porque é um professor que está destacado, sempre à frente aí, né, das pesquisas, e eu acompanho bastante aí, professor. Obrigado por trazer já uma bela visão para a nossa área, né, a respeito da inteligência artificial. E é que eu quero fazer um pouquinho hoje aqui com vocês, né, trabalhar um pouco, desmistificar também um pouco a inteligência artificial, facilitar ela para vocês entenderem como podem utilizar isso ao seu favor. Vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouco nessa ideia, né? Bom, o professor já fez ali, né, um pouco a leitura do nosso currículo, então me sinto contemplado aí pela apresentação que o professor Paleta fez, né? E aqui alguns livros que eu publiquei, né? Que grande parte estão aí já disponíveis gratuitamente, né? O White Paper e o X-Writing é meu último livro, que está na editora ainda, tá? Mas assim que terminar lá os direitos autorais, eu libero também para quem não puder, né, acompanhar agora. E muito bem, né? O que a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial? Óbvio, né? Quero trazer uma visão de processamento da linguagem natural, um pouco mais prática, assim. Eu acho que ela é definitivamente o campo que a gente consegue atuar, né, dentro desse universo da inteligência artificial. Então quero falar um pouquinho sobre ela, metadados e inteligência artificial, e a generativa e conteúdo para experiência, porque um pouco, né, do desafio que o Rodrigo tinha me passado é falar de conteúdo, né? Como que as bibliotecas podem, né, utilizar esse conteúdo a seu favor. Então, a ideia foi a gente trabalhar com este conteúdo, tá? Para começar, então, um pouquinho de inteligência artificial. O professor já falou, né, bastante, mas eu gosto dessa imagem. Ela mostra, né, exatamente esse framework que hoje a gente pode ter à disposição da inteligência artificial, né? E principalmente onde abrem ali as segundas, o segundo nível, né, é com certeza a área que a gente pode atuar de uma forma mais incisiva, né? O próprio processamento da linguagem natural, e aí a gente está lá junto com o pessoal da linguística, né, atrás aí de ontologias, de terminologias, né? E a gente acaba trabalhando todo o processo que já é na área da ciência da informação, que é a recuperação de informação, né? E assim por diante. Enquanto isso, machine learning, que o professor Santarém falou bastante, né, a respeito, e que com certeza nos interessa muito ali pela questão da geração de conteúdo, tá? Então, eu acho que essa é uma visão importante para a gente começar a nossa manhã. Eu quero trazer um pouco uma visão do outro lado, né? O que a gente tem no nosso mundo corporativo, institucional e na nossa vida, né? Uma série de sistemas. Aqui eu chamo da sopa de letrinhas da TI, né? Que são todos os sistemas, e aqui não são todos os sistemas, são,
né, os sistemas básicos que existem dentro de uma instituição, de uma empresa, né? É o CRM, né, que é o Customer Relationships Management. É o GED, né, gerenciamento eletrônico de documentos, o LMS do e-learning, né? Então a gente tem alguns sistemas que dão apoio a grandes processos corporativos e empresariais e também outras ferramentas aí do nosso dia a dia, né? O que está acontecendo é que a partir de agora a gente tem essa realidade aqui, né? A inteligência artificial pervasiva, ou seja, ela entra dentro de todas essas soluções que a gente tem. Ela passa a não ser um componente a mais. Quer dizer, eu até coloquei aqui abaixo, né, atualizei, ó, aplicações de AI, ferramentas e serviços. Só que mesmo oferecendo essas aplicações, ela ainda faz parte, suplanta e vai entrar nesses outros sistemas, né? Na prática, a gente pode ver, né, essa relação, por exemplo, no Resource Space, que é um open source, ou seja, né, um software de gerenciamento de assets. Né? O que é isso? Ativos digitais, né? É o nosso patrimônio. Né? A gente pode... Uma visão é essa, deixa eu gerenciar o nosso patrimônio digital. Muito bem, vamos fazer o gerenciamento de assets. Daí tem o DAN, né? Que é exatamente essa plataforma Digital Asset Management, né? Que faz o gerenciamento desses ativos digitais. Aqui, por exemplo, é uma tela tradicional com os metadados ali que vão ser preenchidos, os metadados que automaticamente, inclusive, são inseridos. Com a IA pervasiva, como eu falei, a gente tem novos campos dentro dessa plataforma, né? Então ali tem uma sugestão de resumo feito pelo GPT e uma sugestão de palavras-chave feitas pelo GPT. Ele extraiu daquele conteúdo que já foi colocado ali dentro, né? Então é isso que está acontecendo hoje. A inteligência artificial entrando dentro de tudo que a gente faz. Então isso eu acho que é importante também, a gente tem essas aplicações específicas, mas também tem essa realidade pervasiva aí dela, né, entrando nas nossas, na nossa vida dessa forma, né? Essa semana a Apple divulgou a sua plataforma Apple Intelligence, né, que é a Apple abraçando a inteligência artificial já com algum atraso, né? Porém aplicando já com essa visão pervasiva também, né? Então eu vou ter algumas situações, né? Eu andei olhando um pouco o que dá para fazer bem. Eu posso criar emojis, né? Numa mensagem, eu quero fazer uma coisa muito específica, eu posso criar isso, né? Eu tenho uma série de recursos que me auxiliam do ponto de vista tanto de imagem como de conteúdo, né? Por exemplo, eu estou ali fazendo a redação de um texto, lá na direita a gente consegue ver um pouco isso, né? E eu posso inserir meu texto e pedir ali uma sugestão de melhoria através, né, daquela, nem saio daquela interface, não preciso abrir nada. Lá mesmo já vai estar inserida a inteligência artificial me apoiando nesse processo, né? Então essa é a tendência que a gente está lidando agora, né? Então a gente é mais ou menos 20 anos atrás, essa coisa de internet, será que vai dar certo, né? E agora a gente se pergunta, né, essa coisa de inteligência artificial, será que vai dar certo? Bem, ela já está entrando aí na nossa vida, nesse nosso cotidiano, né, de uma forma bastante presente, né? E aí, né, eu estava acompanhando essa atualização da Apple e a grande discussão é, muito bem, meus dados pessoais vão ser fornecidos, né, para esse grande cérebro que chama LLM, né, que é onde vão esses dados todos, né? Segundo a Apple, a IA é treinada com dados pessoais, mas de forma privada, né? Isso não vai lá para o GPT, né? Isso é o que está declarado, né? No entanto, a gente já cria condições para poder cobrar isso, né, de uma forma importante.
que é essa questão da explicabilidade, tá? O que é a explicabilidade? Eu preciso ter condições de dizer que aquele processamento de dados, que aquela utilização daqueles dados, eu posso falar de onde vem e para onde está indo. Tá? Isso é algo que a gente incorpora, portanto, né, dentro dessa ideia dos algoritmos. Né? E tanto que não é à toa que o ChatGPT, né, ele, no começo as pessoas começaram a reclamar exatamente isso. Tá, mas de onde vêm esses dados? E às vezes essa inteligência ela se perdia, ela não sabia dizer de onde vinha, né, esses dados. Por conta de regulações, agora sim, agora a inteligência responde, olha, isso saiu lá dessa... E outras, tirando o ChatGPT, o Gemini, ou Gemini, como falam, né? Também já traz lá embaixo automaticamente, né, as fontes que utilizou para criar aquele produto. Então isso é uma nova relação aí que essa necessidade de explicabilidade nos traz, né? Então aqui, por exemplo, eu pedi para ele explicar a explicabilidade, né? Explica e fornece a fonte. Então isso, né, traz um pouco essa transparência que é importante, mas explicabilidade não é só para isso também. Ela também está por trás, né, de toda o algoritmo. Né? Então, o que está sendo calculado, de que forma isso está sendo originado. É necessário que os desenvolvedores tecnológicos, né, tragam e nos expliquem como é feito esse processamento. Tá? Então, isso passa a ser uma exigência ética, e aí já temos lançado finalzinho de dezembro do ano passado, a ISO 42001, que é a ISO de Sistemas de Gestão de Inteligência Artificial. Tá? Eu já me debrucei sobre essa ISO, tem um anexo muito interessante que eu já traduzi para o português, que é um checklist de itens que a gente implanta, né, junto à tecnologia para garantir questões importantes que a ISO destaca, né? Principalmente a questão ética de direitos humanos. A ISO ela é muito preocupada com os vieses, né? Porque a gente está automatizando tomadas de decisão. Então, como é que eu garanto que essa tomada de decisão não vai prejudicar alguém? Né? Esse prejudicar alguém é o que a gente chama de viés. Né? Então, como é que eu sei que lá naqueles currículos para contratar uma vaga, né, não vão eliminar pessoas que têm uma determinada cor na imagem, né, ou uma determinada idade que foi preenchida. Né? Então, isso tudo tem que ser explicável. Em relação à ISO 42001, ela está muito sintonizada, né, com a necessidade também de como incorporar a inteligência artificial na estrutura de tecnologia. Então, ela traz um recorte muito importante em relação à governança da inteligência artificial. Né? Inclusive, do ponto de vista de mercado, já surge uma vaga nova aí, né? Que é o CAIO, né? Que é no C-Level. O que é isso? É o nível gerencial, né? Ali, mas diretoria. Né? E o que é o CAIO? É o chefe do escritório de inteligência artificial. Né? Então, o CAIO acaba sendo, né, o CEO, né, todas essas siglas C-Level que a gente conhece, mas agora, então, alguém lá dentro dessa instituição e já, né, portando aqui regras, normatização para poder desenvolver o seu trabalho. Agora, né, isso está avançando e a explicabilidade também é um ponto importante aqui, né, em relação à ISO. Né? E destaco ainda a questão de proteção de dados e privacidade, porque a ISO foi lá, GDPR, né, foi lá e acabou puxando essa necessidade de proteção de dados pessoais por conta da legislação de proteção de dados pessoais da Europa. Né? Que para nós é ótimo, porque a gente tem a LGPD, que é altamente inspirada na GDPR, então a gente também pode beber dessa fonte da ISO 42001. E aí a lei, né, europeia
o AI Act, né? Deve ter um nome em português bem melhor do que AI Act, né, professor? Depois você explica aqui. Porque falam muito, né, da Artificial Intelligence Act, né? É a estrutura regulatória, né, de inteligência artificial lá na União Europeia. É o Tratado de Inteligência. Esse é o nome em português, olha. Bem mais interessante, né, do que... Aqui a gente está falando a lei da inteligência artificial lá da Europa, né? Eles trazem essa escala, né, que na verdade está lá dentro da lei, nesses artigos específicos, mas que acaba sendo uma escala de classificação de riscos de produtos de inteligência. Então, isso é interessante também a gente absorver, né, por conta de aplicações, né? Então, as mais proibidas lá, né, scoring social, que é algo que, por exemplo, na China já está super adiantado. Você ganha pontuação para, né, para poder fazer determinados serviços públicos e bom, lá tudo é público, né, mas determinados serviços, né? E então aqui a princípio não utilizar a inteligência artificial para fazer isso, né? Por conta dos vieses que podem ter. Em relação a reconhecimento facial também, né? Então proibiram o reconhecimento facial para identificar emoções, né? Então eu posso ter lá uma aplicação de inteligência de reconhecimento facial para entrar no meu prédio, né? Hoje meu prédio é assim, eu boto minha carinha, eu entro, abre a porta, eu entro. Lá não pode para outro uso, né? Ou seja, fazer esse reconhecimento em massa, né? Que estava meio que virando moda isso, né? Aqui no Brasil está liberado, estão fazendo. E mais, padrões, né? Manipulação, enfim. A gente tem assim, então, riscos mínimos, né? Filtros de spam, videogames, né? Algum limite de risco, né? Riscos limitados, no caso, chatbot, deepfake, né? Então, é muito interessante também a preocupação que essa legislação, né, o Tratado de Inteligência Artificial, teve, né, em escalar um pouco essas aplicações, tá? Bem, esse é só para a gente, né, começar aí conhecendo um pouco a nossa conversa de hoje. Eu já quero falar um pouquinho de metadados, né? Então a gente tem essa situação, né, bem geral, né, onde a gente tem recursos, né, de dados, que o professor Santarém nos falou muito bem, um processo de extração desses dados, né, onde são extraídas entidades principais, né, sinônimos, substantivos, né, entidades, pessoas, lugares, instituições, tudo isso é tratado, então, extraído, né, e vai lá para uma engine, né, que faz essa, que a gente chama de fundamento ali, né, onde vai estar esses dados ali dentro. E aí há o processo de transformação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Aqui é só uma visão geral, então, de uma IA bem genérica, né? Então, a gente já tem uma relação direta, né, de metadados com o processo de extração desses dados, né? A gente tem ali também o que chama de pipeline de IA, que são caminhos que a gente fornece e coleta dados. Então, há uma preocupação muito grande em relação a esses pipelines, né, principalmente por conta de coleta, né? E também ali a gente tem disponível, né, metadados para utilizar na experiência. Lembrando que agora ela é pervasiva. Então, essa experiência ela vai estar, né, sendo disponível aí nas interfaces, né, de uma forma quase que a gente nem nota, né? Eu andei notando Facebook, eu ainda entro no Facebook, tá, gente? Acompanho principalmente a minha mãe lá. Não, e a minha mãe também, né, gente? Ela descobriu um app lá que ela está sendo renovada. Ela tem 82 anos, todo dia tem uma foto dela. Esses dias, uma foto dela numa moto. Gente, o que é isso que está acontecendo com a minha mãe, né? Ela toda vamp, assim. Gente, né?
minha mãe deixando e se renovando aos 82 anos utilizando inteligência artificial. Olha só que barato, né? Então isso está lá na experiência e isso é quase que imperceptível, né? Eu vi que agora eu faço um post ali, eu posso indicar que foi conteúdo artificial, por exemplo. É um itemzinho que você seleciona, esse foi um conteúdo gerado, né? Então isso é algo que a gente está introduzindo aí na nossa realidade, tá? Em relação a esses metadados aí, né? Então a gente tem, de fato, o sistema de inteligência artificial, ele trabalha basicamente com metadados. Então a gente está falando, né, de informação estruturada, né? Mesmo que esteja desestruturada, ela vai lá e visa estruturar isso, né? Organizando lá numa estrutura específica de metadados, né? Então existe aí uma coisa chamada metadados de inteligência artificial, né? Se a gente, eu uso muito generativa, né? Geralmente os melhores resultados que eu tenho são quando eu insiro os metadados que eu quero que ela me traga resultado. Traz o título, né? Eu especifico como eu quero aquele formato de dados que está sendo gerado. Isso é algo, né, que faz parte, portanto, né, da própria engine da inteligência artificial. Agora, esses metadados, principalmente esses mais específicos, né? Então ele faz parte aí tanto do modelo machine learning, né, que o professor falou bastante, né, quanto os modelos de fundação, né, fundacionais que eu havia comentado, né? Então esses metadados eles vão estar vinculados aí a todo o processo, né, que existe dentro tanto do machine learning, né, como dos modelos fundacionais. O modelo fundacional é esse aqui, né, de uma forma geral, é uma IA básica. O que é uma IA básica? Bem, seria a visão standard, né, mas a arquitetura standard de inteligência artificial, né, onde a gente tem essa entrada de dados que muito bem falou o professor que tem que já ser tratado, a gente já conseguir inserir coisas ali já selecionadas, né? Passa pelo processo de treinamento, então isso vai para o modelo fundacional e aí, né, essa entrega acontecendo lá na ponta, na experiência, né? Então realizando tarefas, reconhecimento, né, reconhecendo objetos, gerando legenda, tradução automática, gente. Quem tinha problema com inglês hoje em dia não pode mais reclamar. Eu queria ler tanto aquilo, mas está tudo em inglês. Não quero botar no Google Tradutor. Hoje, automaticamente você lê, né, isso na sua língua. Claro, vai precisar ali ajustes, mas já não é mais desculpa, assim, está em inglês, né? Então isso também, né, foi uma das grandes aplicações aí, veio a partir dessa ideia do modelo fundacional, né? O análise de sentimento é algo que a gente não usa muito, né, mas existe muito essa linha de tentar, né, identificar sentimentos vinculados aos textos, né? Então é possível, né, fazer um pouco essa calibragem, né, para a máquina retirar, né, para o computador, para a IA, né, entender qual o sentimento que está envolvido naquele texto. Isso é um uso muito grande em marketing, né? Mas também faz sentido usar em biblioteca, porque, né, a gente pode fazer uma roda, né, de conversa sobre uma obra, né, pedir para as pessoas escreverem a respeito disso e analisar esses resultados, por exemplo, né? A gente pode utilizar, então, a IA no dia a dia nesse sentido. Bem, para fechar essa parte de metadados, né, prontos para IA, então, o interessante é esse post, né, porque ele trouxe uma visão, né, de que, primeiro, quando a gente trabalha, né, com os metadados encapsulados, a gente já prepara, portanto, a sua utilização, como através das especificações, descrições contextuais e linhagem de ativos, né? Então a gente já organiza e agrega esses dados nesse sentido, né? A partir disso, a origem dos dados, métodos de coleta, preconceitos e erros herdados pelos modelos. Então vejam que essa questão de viés, ética, está presente aqui, começa a vir para a gente
ter que olhar, observar essas questões aí, né, no que está sendo criado e está sendo gerado ali pela inteligência, né? Documentação clara do conjunto de dados, né, para monitoramento. Então isso tem a ver com a explicabilidade, né? Eu preciso explicar, preciso então, portanto, documentar todo aquele processo, né? E anotações de ontologia, né, que o professor acabou falando. E essa ontologia ela pode surgir, inclusive, do machine learning, né? O machine learning começa a relacionar essas entidades, né? E isso pode originar aí ideias, né, de ontologia. E aqui a ideia é também indexar, né, a partir desses contextos que são gerados, tá? Então, com metadados, gente, né, o que é interessante aí, preparar sistematicamente conjunto de dados éticos e de alta qualidade, né? Então, passa a ser aí uma missão nossa, preparar aquilo que vai abastecer aquele cérebro. Então, aquele cérebro, né, não precisa consumir coisas boas, e a gente prepara isso. E o viés ético é importante também, né, porque aí a gente tenta evitar, né, esses vieses, ou pelo menos identificar vieses, que é algo bastante importante, né? Bem, fechamos metadados. Eu queria falar rapidamente da IA generativa. Ela consome metadados e libera metadados, tá? Aqui a gente tem um pouco essa ideia, né, de como o pensamento da inteligência se organiza, né? Tudo ali é um vetor de palavras, e a partir daquele vetor de palavras ela seleciona aquela que é a mais possível dentro daquela sequência. Então, quando eu apresento uma sequência, um texto, né, que é um comando pedindo para comentar, para escrever, para relatar, para fazer alguma coisa, né, existe todo esse processamento onde a inteligência vai sempre, né, identificar qual a palavra possível naquilo que ela está montando, né? Então é uma questão matemática, né, que é bem interessante. E isso a gente vê, eu acho que já é uma coisa assim de ensino médio, né? É daquela parte dos vetores. Eu tive que estudar isso para o vestibular, mas depois eu confesso que tranquei um pouco. Para quem é engenheiro, isso aqui já, né, não tem problema, né, professor? Agora, a gente começa a compreender um pouco aqui, então, como a inteligência, puxa vida, ela é criativa, né? Mas por quê? Ela vai sempre procurar aquela que está mais perto do ponto zero, né? Porque essa é a probabilidade, né, de que aquela palavra que ela vai escolher esteja mais adequada ao que você inseriu, né? Então, quando a gente olha esses vetores, a gente começa a entender, compreender essa opção, né, que a IA generativa gera, né, para a gente a partir daquele conteúdo. Então, ela pensa, né, a partir dessa ideia de vetores, né? Aqui já, né, como uma estrutura matemática. Então, o input é my dog is cut, he's like playing. A partir daí existe todo esse processo de criar embedding de tokens, né? Ele vai tokenizando a palavra. O que é isso? Eu vou pegar aquela palavra e vou, né, levar ela para o seu radical. E aí, a partir disso, eu trago esses valores vetoriais aí que vão dar o peso, tá? Então, na hora que a IA está nos entregando, ela calcula não só o peso, né, que tem cada palavra, mas segmentos, né, da oração, no caso aqui dividiu em dois, né, A e B, e mais ainda a posição. É isso que dá o valor para a inteligência nos trazer aquele conteúdo. Daí a gente se admira, nossa, como é que falou isso, né? Exatamente porque já existe todo o GPT-3,5, eu acho que era 200 bilhões de combinações, né? Acho que o 4.5 foi para 600 bilhões de combinações, tá? Então ele vai lá e olha essas combinações e nos traz esse resultado de uma forma mais efetiva. Então isso é interessante porque a gente consegue olhar, né, como que eu vou pedir essas coisas. Na quarta-feira a gente falou sobre estratégias de prompt, hoje eu não vou falar, né, mas para quem quiser recuperar no TOI, né, na quarta-feira a gente falou sobre engenharia de prompts, ou seja, como é que a gente entende isso para fazer um pedido, né, que seja adequado e que dê um bom resultado
tá, né, da inteligência artificial. A pedido do Rodrigo, né, a gente vai falar um pouquinho de visão computacional, né, que eu acho que foi muito legal você, né, ter dito, fala um pouco sobre isso. Essa imagem, inclusive, ela foi gerada, né, eu acho que foi no Copilot. Eu pedi, dá uma imagem sobre visão computacional. Daí ela gerou isso aqui, né? Se enxergando ali, essa visão, eu achei que ficou interessante, né? Mas a visão computacional é essa área super específica, um ramo específico da IA que treina, em vez de palavras, como a gente viu, ela faz a mesma coisa com imagens, né? Então a gente traz né, um pouco para essa realidade a questão de como os computadores veem, né, o mundo, então, e como organiza um pouco esse mundo, né? Aqui estão algumas tarefas, né, que são executadas pela visão computacional, classificação de imagens, né, detecção de objetos, rastreamento de objetos, segmentação, né, e recuperação de imagens baseada em conteúdo. Então são operações gerais. E qual a utilização disso na biblioteca? Bem, a gente tem boas utilizações para isso, né? Ainda mais se a gente pegar uma brasiliana, por exemplo, que tem obras raras e que trabalha bastante com imagens, né? Não só imagens das capas, mas imagens internas também, né? Então, como eu mostrei para vocês como funciona com as palavras, eu disse, não, vamos mostrar como que funciona com imagem também, né? Então, é a mesma coisa, tudo é vetorizado, transformados em números, e esses números são relacionados, né? Mas como é que ela acerta, como é que ela responde o bom dia? Bem, ela foi estimulada a responder, né, bom dia, porque existe um comando né, que responde isso. Também, aqui a gente começa a compreender como é que se dá, né, o processo de mapeamento de imagens e como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um play aqui rapidinho. Isso aqui é eu fazendo um upload de uma foto minha, num sistema chamado IAM, né? Eu subi, já carregou lá os metadados e já trouxe várias tags de sugestão, né? Antes eu demoraria uns 10 minutos. O que é isso? Pessoas, imagem, esquina, né? Agora, no mesmo momento que eu subo a foto, já vem essas palavras-chave ali sugeridas, né? Obviamente aqui está em inglês, a plataforma é em inglês, né? Mas dá para traduzir, dá para utilizar. E essa é uma funcionalidade, então, já está sendo pervasiva, né? Já está entrando aí na maioria desses sistemas, né? Eu não sei se o acervo atuam, né? Usa o Lightroom, por exemplo, que é uma base boa para imagens. O Lightroom também já tem essa funcionalidade nativa muito parecida dessa forma, né? E lá no Lightroom você pode escolher a letra, né? Então, quando a gente está falando da imagem, né, ela é capaz de segmentar um documento e recortar, né? Mas isso já faz, né? Mais ou menos, né? A gente já faz, sim, digitalização de imagem há mais de 20 anos, né? Porém, agora, né, existe essa possibilidade de se automatizar isso, acelerar esse processo, né? Isso, então, é algo importante, que é o que está indo com a inteligência artificial, né? Uma outra utilização disso são vídeos. Então, existe o Sora, né, da OpenAI, onde você insere um prompt, né, e o resultado é um vídeo. Então, deixa eu mostrar para vocês. O prompt é o seguinte: um trailer de um filme apresentando as aventuras de um homem no espaço. Ele tem 30 anos, usa um capacete de motocicleta tricotado de lã vermelha. Né? Céu azul, deserto de sal, estilo cinematográfico, filme de 35, olha só, né? Vários elementos assim, são requisitos para esse conteúdo. E o resultado do Sora foi esse: um homem de 30 anos, capacete de lã vermelho, caminhando no deserto, fazendo nada, né? Não sei. Está fazendo o que o prompt pediu, né? A verdade é essa, né? Então, esse é um pouco como a gente pode, né, utilizar a inteligência para esses conteúdos, tá?
Para encaminhar aí um pouco essa visão, eu quero... Muito bem, a gente está falando, né, de gerar conteúdo, de utilizar isso, né, na IA. Agora, como ela está ficando pervasiva, né, a gente também então entende que há um impacto na experiência, né? O que é essa experiência? A experiência do usuário, quando falam sobre isso, né? Então, a experiência é sempre quando a gente interage com um sistema, né? Então, eu, por exemplo, se eu vier aqui e mexer aqui no negócio que apaga a luz, né? Eu estou interagindo com um sistema de iluminação. E o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando uma interface para me comunicar com esse sistema. Então, experiência é isso, né? É que sempre que eu utilizo, né, uma interface, um meio para poder me comunicar, dialogar com um sistema, com uma máquina, com um equipamento, né? Agora, o resultado da experiência é o que a gente chama de experiência do usuário, né? Que é, de fato, as percepções humanas que são que surgem dessa interação com esse produto ou serviço. Como é que eu avalio isso? Bem, basicamente, eficiência, eficácia e satisfação. Então, quando a gente fala que é percepção humana, eu tenho que medir a satisfação desse usuário para poder entender e compreender isso, né? Então, essa experiência é sempre do usuário e é tanto no mundo digital como no real, como eu falei para vocês no caso do espelho digital. Bem, tudo isso acontece em interfaces, né? Então, quando começou era isso aqui, né? Nem tinha cor, era tudo verde na minha época. Agora que versões mais atualizadas que inseriram cores, né? Agora, essas interfaces de comando evoluíram para a interface gráfica, isso em 1982, né? A Xerox não quis aquilo que tinham criado, os engenheiros criaram dentro da Xerox, foi lá o Steve Jobs, não, vamos trazer aqui para a Apple, vamos ver se isso vai dar certo, né? E deu, é a interface gráfica que a gente tem até hoje, né? Temos interfaces mais atuais, né? As NUIs, as CUIs, é o que eu quero investigar agora bastante, né? O impacto dessa alteração da escrita, que hoje a gente escreve como a gente fala, né? Então, como isso se dá principalmente nas CUIs, né? Nas interfaces conversacionais. E, né, mais atualmente, aí, as VUIs, tá? Então, como é que a gente pensa, trazendo para o nosso lado, né? Bem, a gente tem essa camada, que é a nossa camada de documentos, né? Que é o que a gente precisa, né? Como diz o pessoal da museologia, extroverter, é isso? Né? A gente precisa levar isso, né? Difundir, a gente precisa, né, levar isso para o usuário final. A extroversão, né, do conteúdo, né? E é sempre, né, através de link de índices, criando essa interface que a gente já havia comentado, né? Que é esse link de metadados disponíveis nessa interface de interação. Então, isso é importante. Esse nível de metadados, né, é o que a gente leva para as pessoas usuárias utilizarem os nossos ambientes digitais, tá? Então, só para fazer uma relação rápida aqui, esses metadados, né, eu vou levantar eles ali nas necessidades, nos objetivos, vou levar isso para uma camada onde vou especificar isso e vou modelar bem na camada do meio ali, que chama design de interação e arquitetura da informação. Não ficou muito claro aí para vocês, mas é essa camada mais ao meio, né, onde a gente tem essa possibilidade, portanto, de organizar isso através da arquitetura da informação, que é uma arquitetura de metadados, né? A gente vai pegar e vai definir os metadados que vão estar nessa experiência. Depois, a próxima etapa já eu já tangibilizo isso, né, no design de informação. Então, eu já trago ali wireframes, né? O que é um wireframe? É uma planta baixa, né, onde eu vou disponibilizar os metadados, então, para os nossos usuários, né? Uma boa experiência de metadados que eu gosto, que eu cito bastante, é a Europeana, não sei se vocês conhecem. No Brasil tem a Brasiliana Imagens também, que é muito interessante, que é bem esse princípio, tá? Então, eles utilizam metadados muito bem. Harvesting,
um colheitador de metadados, que vai lá em 20 e tantos países da Europa, em mais de 200 instituições, e pega aqueles metadados e traz isso numa experiência única, numa interface unificadora, né? O que essas instituições tiveram que fazer? Unificar seus metadados. Tá? Para eu poder estar aqui nessa plataforma, eu tenho que ter todos os meus objetos, meu patrimônio, portanto, né, falando o mesmo esquema de metadados que eles estipularam para o Europeana. E aí, né, é Dublin Core, a sintaxe de representação dessa informação é em Dublin Core, né? É possível, né, eu ir para essa instituição e lá tem um outro esquema de classificação, né? Ok, né, não tem problema, mas na hora de trazer para o Europeana, eu tenho que seguir o esquema de metadados definido. O que faz muito sentido, porque eu entro nessa interface, eu consigo, por exemplo, pesquisar um termo em mais de 20 países, em 18 línguas diferentes, né, e em mais de 200 instituições. Então, o ganho que se tem com isso é muito grande. Agora, o Europeana, então, tem essa experiência, né, de trazer todo esse conteúdo, e ela oferece também, né, uma estrutura, né, da gente acessar esses metadados especificamente, né, através de filtros, né? Então traz um pouquinho diferente, tá? Critério para definição de um esquema, então, de metadados, né? Interoperabilidade, foi essa questão aqui, né? Principalmente foi criado um esquema de metadados para poder interoperar dados, e aqui então tá um pouco essa estrutura, né? Então eu posso, pelo formato, né, pela espécie documental, mas eu também posso navegar por outro tipo de filtro, por coleções que o pessoal da curadoria monta. Então são várias iniciativas importantes aí, tá? Para fechar, eu quero trazer 2 cases rapidinhos aqui que eu participei. Esse aqui foi em 2018, o portal do Sebrae Nacional, e eu ajudei todo o processo de implantação da inteligência artificial. Então a gente criou primeiro uma estrutura de ontologia, né, para poder conversar com a inteligência artificial, onde nessa estrutura de ontologia a gente definiu um esquema de estruturação, né, daquele conteúdo. Então um esquema de metadados único, né, seções, dicionários e relações de sinonimia, tá? Eles têm uma coisa que chama VCS, que é o vocabulário controlado do Sebrae. Quando a gente fez esse projeto, tinha uns 20 mil termos, hoje deve estar em 40 mil termos, mais ou menos. O VCS, ele abastece, né, a engine, que é aquele círculo maior, que é o Semantics, né, que foi a solução que a gente utilizou na época, né? E ela filtra pelo perfil. Então o usuário, ele acessa esse portal. Se ele se conectar, eu vou ler todos os logs dele, ou seja, o comportamento que ele teve. E a partir disso eu vou oferecer conteúdo a partir desse comportamento, tá? Hoje, isso então em 2018 era uma tecnologia recente, né? O Semantics já evoluiu, o Sebrae vai trocar logo essa ferramenta, né? A gente já essa foi tipo assim a primeira onda de inteligência artificial que a gente teve, né? Um outro projeto que eu participei foi do Einstein Digital, né? Que foi aqui do Hospital Einstein. A gente criou a Academia Digital Einstein, né? Lá e viu como era necessário, né, todo o processo de lifelong learning, como fala hoje, está na moda, né, lifelong learning. E criamos a Academia Digital, onde as pessoas podiam, né, no seu tempo, estudar a respeito de saúde, né. Agora, o que a gente fez também? Criamos um esquema onde metadados, as entidades extraídas pela inteligência e mais o tesauro são combinados para gerar, né, uma experiência única para os alunos, né? Então, obviamente, a gente também precisa ter aqui um processo de curadoria, uma faixa onde vai abastecer esses sistemas, né? E esses sistemas, então,
né? Tanto um tesauro vai ter toda a sua gestão, né? As entidades extraídas, a gente vai confirmar essas entidades, é um processo de aprendizado que a gente chama, né? E os metadados a gente, né, vai utilizar para popular o conteúdo, né? A saída disso é uma engine, né, de inteligência com algumas regras, né? Filtros de busca baseados em entidades, então a gente, né, consegue filtrar disso. Metadados para busca facetada, então a gente criou um esquema de metadados que, né, que já traz essas facetas possíveis, né? Porque o Academia Einstein não é só para médico, né? Desde técnico de enfermagem pode acessar o Academia Einstein, né? Então a gente também tem essa necessidade de perfilar esse conteúdo. Obviamente eu não vou mostrar um vídeo de como fazer uma cirurgia coronariana, né, para alguém que está precisando ali uma coisa mais operacional do dia a dia, né? Então o próprio sistema, né, já se responsabiliza por entregar aquele conteúdo ideal para o perfil da pessoa, né? Depara, né, de temas e categorias, né, do portal, então vai lá, consome do portal do Einstein e traz isso para cá, e regras para conteúdo relacionado, oferecendo isso para o perfil do aluno, né? Então não é nem um sistema de learning, é um sistema de oferta mesmo, de capacitação, né, que foi criado utilizando aí inteligência artificial. Isso já foi ali um projeto mais recente que eu participei, né? Então todo mundo ali na academia, né, os usuários acessando isso, utilizando o seu buscador, tá bom? Agora sim, para fechar, né, deixo para vocês aí a Pepper, a simpática guia turística, né? Na verdade ela é do educativo, né, lá do Smithsonian, e ela é uma inteligência artificial, né, que acabou, né, recuperando aí, tendo, né, um corpo para interagir com as pessoas, e é uma das grandes atrações do museu, né? As crianças chegam, querem logo ir conversar, né, com a Pepper, porque ela sabe tudo também de todas as coleções. Então essa é uma outra utilização. Eu tenho uma coleção, eu posso inserir isso numa IA e ela apresentar essa coleção para as pessoas, né? Então eu tenho um acervo, eu posso trazer esse acervo para as pessoas poderem explorar. Eu posso ter um robô que é o Machado de Assis explicando por que ele está virando sucesso nos Estados Unidos, né? Isso tudo, então, hoje é possível fazer utilizando a inteligência artificial. Então, gente, para fechar é isso. Obrigado aí pela possibilidade de trazer para vocês. Obrigado. Valeu.